Ensinar uma criança no caminho é formar o caráter dela, é mostrar o caminho com a própria vida. É como a Silvana Menezes está falando aqui, é ser exemplo. O significado no original hebraico desse texto aqui, o verbo ensinar no hebraico é a palavra hanak, terminando com K, hanak, só que tem um tio no A, então eu creio que se pronuncia hanak, que também significa dedicar ou inaugurar. É o mesmo verbo usado em Deuteronômio 20, versículo 5, que descreve a dedicação de uma casa nova. Isso sugere para nós que ensinar uma criança no caminho é muito mais, vai muito além do que transmitir conhecimento. É consagrá-la, é consagrar essa criança para um propósito. É começar algo que terá continuidade por toda a vida dela. Presta atenção. Quando você está corrigindo o seu filho, colocando limites, ensinando coisas para ele, para ela, você está plantando sementes que vão germinar por toda a vida dela. Talvez você, mãe, que está aí com um bebezinho no colo, você não tenha essa concepção, mas você está preparando o esposo de alguém, a esposa de alguém, o marido, sabe? O marido ou a esposa de alguém, um pai ou uma mãe de família, alguém que um dia estará à frente de um lar. Olha o tamanho da responsabilidade. Parece que travou, mas não, é eu refletindo aqui. Olha o tamanho da responsabilidade de ensinar uma criança no caminho em que ela deve andar. Talvez você esteja aí balançando nos seus braços, não sei, talvez o futuro presidente da nação, ou talvez alguém que terá um cargo de importância numa empresa, alguém que terá uma importância na sociedade. E quando eu digo importância, irmãos, eu não estou falando de somente pessoas que vão ter sucesso financeiro, não é isso. Mas só de você criar uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que não queira fazer o mal, prejudicar outras pessoas, isso já é um grande ganho para a sociedade. Não é verdade? Provérbios 22, versículo 6, é entendido como um chamado para orientar a criança de acordo com o seu temperamento, com os seus dons, com as suas habilidades. Lá na minha casa, nós somos 4 irmãos. Fomos criados pelo meu pai e pela minha mãe. Cada um é de um jeito. Cada um tem uma característica. Cada um, embora tenha sido criado na mesma casa, pela mesma mãe, pelo mesmo pai, recebendo ali todas as informações, né, que vinham do pai, da mãe, do rádio, da televisão, da escola, nós desenvolvemos a nossa consciência de uma forma ímpar, de uma forma única. É isso que eu quero que você entenda. Você tem 3 filhos, 2 filhos, ou mais, não sei. Cada um deles deve ser criado de acordo com o seu temperamento, com os seus dons, com a sua habilidade. Talvez o que deu certo lá para sua prima, com o filho dela, não dará certo para você com o seu filho. Tá entendendo, irmãos? Nós somos seres únicos.
Os princípios de Deus são eternos, são imutáveis, são importantes, mas talvez a maneira de transmitir esses princípios, ela possa variar um pouco, de acordo com o grau de entendimento, de receptividade da criança. Tem criança que aprende mais de forma visual do que na leitura. Não é verdade? Isso que eu estou dizendo, educadores que me acompanham. Eu me lembro de algumas aulas que eu assisti que os recursos visuais fizeram toda a diferença para que o conteúdo fosse fixado na nossa mente. Então, nós temos que respeitar a individualidade dos nossos filhos. A ideia de criar a criança, de ensinar a criança no caminho, não é forçar um molde. Não é pegar a criança e falar assim, olha, você tem que se encaixar nisso aqui. Porque talvez você esteja sacrificando o seu filho ou a sua filha em algumas áreas que eles poderiam se sobressair. Talvez, por exemplo, o seu filho não seja bom em matemática. E aí você quer arrancar os cabelos, para não falar outra coisa aqui, por causa disso. Meu filho não consegue aprender matemática, meu Deus, o que será dele? Olha, tem profissões que não vão exigir tanta matemática assim. E hoje, para matemática, você tem uma calculadora, você tem um chat GPT. Mas talvez, na insistência de que o seu filho aprenda matemática, e às vezes é preciso aprender, né, para passar de ano, você está sacrificando, talvez, a criatividade dele. Porque às vezes ele não é bom ou ela não é boa em uma área, mas é excelente em outra. Então nós, como pais, como mães, como educadores, precisamos ter a sabedoria, ter o entendimento, a sensibilidade do Espírito Santo para criar os nossos filhos, para que nós não queiramos colocá-los dentro de uma caixa, dentro de um molde, mas que nós possamos guiá-los e desenvolver o intelecto deles, o entendimento deles no caminho que Deus traçou para ele, para ela. O termo hebraico para caminho é derek e tem uma forte conotação moral e espiritual. É como se Deus estivesse dizendo assim: guie seu filho no estilo de vida que agrada a Deus. Em outras palavras, seria isso. Guie o seu filho no estilo de vida que agrada a Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.